É, pessoal, a realidade é dura, a internet não perdoa e o cara da vida assim encurralado no canto foi o Charles do Bronx. Chael Sonnen, o gangster americano, veio recentemente fazer duras críticas ao brasileiro com relação a como ele se comporta nas redes sociais, ou com relação ao seu gerenciamento, como está sendo feito o gerenciamento da sua carreira e o marketing para tentar conseguir uma disputa pelo cinturão na próxima rodada. O fato é que Charles veio nas suas redes sociais peitar o Poirier, perguntando por que ele não vai ser o próximo, que ele deveria lutar com o Poirier e não o McGregor, que isso é uma injustiça, com quem que ele deveria lutar então, que só aceita lutar pelo cinturão, se for outra luta ele não aceita. O fato é que Charles do Bronx não tem carta suficiente para peitar essa disputa na mesa de negociações. A única carta que o Charles tem é dizer a seu favor que ele tem 8 vitórias consecutivas, passando pelo até então na época sétimo, até então na época terceiro, enfim, que convenhamos, no caso do UFC isso não vai fazer muita diferença assim, quando se fala na categoria dos leves, onde nós temos Khabib, McGregor e agora também temos o Poirier correndo por fora, Nate Diaz, enfim. A questão é que Charles do Bronx é um cara ainda desconhecido no MMA americano, que é o grande público pagante nos Estados Unidos, que não vai querer ver o Charles do Bronx ao invés de ver o McGregor e o Poirier, o Nate Diaz e etc. E é justamente aí que o Sonnen diz que está o erro do Charles, que ao invés de ele perseguir uma luta pelo Poirier, que nem é o campeão da categoria, ou seja, nem está seguro que o Poirier vai lutar pelo cinturão, não tem nada assinado disso, por que diabos o Charles do Bronx está pedindo uma luta com o Poirier pelo cinturão? Obviamente ele é o próximo, né? Mas nós sabemos que não é bem assim que a roda gira. Outro fato interessante é que o Charles diz que só luta pelo cinturão, quando na verdade existem outros cenários possíveis, bem melhores talvez, que o próprio cinturão. E eu vou dizer quais são esses 3 cenários que se apresentaram para o Charles recentemente. Primeiro, bater o pé e esperar a luta entre McGregor e Poirier, valendo cinturão, e arriscar que ele vai ser o próximo a disputar o title shot. Nós sabemos que isso pode ser um grande risco, porque ele pode cair no limbo, uma vez que essa luta, se acontecer, vai acontecer só lá para o meio do ano, maio, junho, e a próxima luta de quem for o campeão vai ser talvez lá próximo do final do ano, e o Charles vai ficar fazendo o que enquanto isso? Esperando? Será que não vai aparecer outro cara como Michael Chandler e Justin Gaethje sedentos para conseguir uma nova disputa de cinturão? Segundo, ele poderia fazer uma luta contra, por exemplo, o Michael Chandler, que é um cara que veio de um nocaute aí na estreia no UFC e está fazendo muito barulho. Inclusive o Chael Sonnen argumentou isso, que a equipe do Charles do Bronx deveria se unir com a equipe do Michael Chandler e essas duas equipes tentariam arquitetar uma disputa de cinturão entre os dois. Deixariam McGregor se abraçar com Poirier e os dois disputariam a cinta, promovendo essa luta em rede social, promovendo na mídia especializada, espalhando com os vizinhos, com as amantes, sei lá quem, fazendo o maior barulho para que essa luta pudesse acontecer e o público pudesse abraçar a causa. Mas nós sabemos que lutar com o Chandler é uma pedreira muito grande e que se ele perder essa luta, que muito provavelmente não valeria o cinturão, ele voltaria para o final da fila facilmente. E a terceira e mais viável opção, na minha opinião, Nate Diaz sinalizou que lutaria com Charles do Bronx. Meus amigos, Nate Diaz é um ótimo lutador, mas melhor do que isso, ele é muito conhecido do público americano, um cara muito popular. Com certeza, a pessoa que luta com ele entra nos holofotes junto também e ganha milhares de seguidores na sequência, e consequentemente fica muito mais falado em caso de vitória. O fato é que Nate Diaz é um ótimo boxeador, porém ele não defende quedas, não defende chute baixos, não tem um poder de nocaute avassalador, podendo nocautear, não tem esse costume de nocautear com um golpe só, um golpe singular, ou seja, é um cara muito vencível. Agora, das 3 opções, Chael Sonnen sempre falou o seguinte, que qualquer lutador de MMA sempre procura o cara mais facilmente vencível e mais rentável economicamente. E dessas 3 opções viáveis, Nate Diaz é o cara muito mais vencível e muito mais rentável que se apresenta para o Charles. O fato é que talvez seja o caso de Charles do Bronx dar um passo atrás para poder dar 2 passos na frente depois, aceitando uma luta contra Nate Diaz. Nate Diaz é um cara que já foi dominado pelo Rafael dos Anjos através via low kicks e domínio no chão, coisa que facilmente o Charles faria também. O fato é que no papel, Nate Diaz é um cara completamente invencível pelo Charles do Bronx, uma vez que ele poderia neutralizar a sua movimentação com os chutes,
botar para baixo e dominar ele por baixo, se não finalizar. Sem falar nos milhares de seguidores do Marconheiro Dias que iam saber quem é o maior finalizador da história do UFC. Então, Charles do Bronx, põe a mão na consciência. Talvez seja o fato de você dar um passo atrás aceitando essa luta contra o Nate Diaz, para depois dar 2 passos na frente na sua carreira. E quem sabe essa luta contra o cinturão venha a ser uma consequência dessa luta contra o Nate Diaz, quem sabe até no mesmo card de McGregor versus Poirier. Bem, pessoal, essa aqui é a minha humilde opinião. Vocês, o que vocês fariam no lugar de Charles do Bronx? Esperaria uma luta pelo cinturão? Forçaria uma luta com Michael Chandler valendo o cinturão ou um title shot? Ou aceitariam essa luta contra Nate Diaz? Deixa aqui no comentário, se inscreva no canal porque mais tarde vai ter a análise da luta entre Kamaru Usman e Gilbert Burns, o Durinho, valendo o cinturão dos meio médios. Valeu, pessoal!